Não, óbito fetal é da. É porque na época que eu fiz essa aula, eu dava aula. É de infecção urinária, é a doutora Fabiana. É, não, eu vou passar. É, na verdade, é de infecção urinária. Pessoal, infecção urinária é um dos temas mais importantes para a gente falar em obstetrícia, visto que as modificações fisiológicas da gestação facilitam que essas bactérias tenham uma ascensão mais fácil para o trato urinário da paciente, tá? Então, existe uma rotina para a gente fazer exame de urina e urocultura na gravidez, primeiro, segundo, terceiro trimestre, independente de sintomas. Então, a gente, mesmo se a paciente não apresenta sintoma nenhum, pelo menos primeiro, segundo, terceiro trimestre. E sempre urocultura, pessoal. Vocês vão ver na minha aula e vocês vão ver na minha aula que a gente vai falar sobre AS, sobre leucocitúria e TRI, que são os parâmetros com maior sensibilidade e especificidade no exame de urina simples. Mas no dia a dia, a gente tem que avaliar sempre, solicitar sempre urocultura, tá? E, lógico, valorizar os sintomas dessas pacientes se ela tiver sintomatologia de infecção urinária típica. Lembrar que as vaginoses e as leucorreias aí, elas podem estar associadas às uretrites. E essas uretrites dão sintomas de infecção urinária, porque a inflamação ela é na uretra, na saidinha do canal urinário da paciente. E às vezes ela tem disúria especificamente. A gente tem que conversar com a paciente. É no início da urina, no final, dá algum desconforto durante a micção. Qual que é a sensação de bexiga repleta pós-micção ou não? Você tem realmente a sensação de que a bexiga está vazia. Então a gente tem que entrar na sintomatologia da paciente para a gente tentar ter certeza que é um sintoma típico mesmo de infecção urinária. Aqui eu coloco uma prova de residência, como que eles cobram. Então, no acompanhamento pré-natal da gestante, é correto afirmar. Aí a resposta ali é só um sinalzinho marcado, né? Mas eu vou ler todas. Bacteriúria sintomática não deve ser tratada? O que é bacteriúria sintomática? Pessoal, é aquela paciente que não tem sintomatologia, mas o exame de urina é positivo, com uma cultura, tá? O nomezinho da bactéria especificamente. Bacteriúria sintomática deve ser tratada sempre que diagnosticada no exame de urina? Como é isso que eu acabei de falar, né? Bacteriúria sintomática deve ser tratada sempre que diagnosticada por cultura de urina? Obviamente é a resposta. Bacteriúria assintomática não evolui para cistite? Bacteriúria assintomática não evolui para pielonefrite? Então a resposta certa ali é a C. Aqui é outra questão. A infecção urinária é uma das complicações mais comuns da gravidez. Em relação à infecção urinária durante a gestação, assinale a alternativa. Essa aqui é uma questão especial para mim, que foi a prova que eu entrei na gravidez. Caiu nessa prova e foi especificamente essa prova aí. A infecção urinária é uma das complicações mais comuns da gravidez. Em relação à infecção urinária durante a gestação, assinale a alternativa errada. A pielonefrite aguda apresenta um quadro grave, devendo ser tratada inicialmente em regime hospitalar com medicação parenteral? Sim, isso é uma questão que a gente vai discutir na aula. Paciente com pielonefrite, pessoal, gestante, a gente sempre vai iniciar com medicamento endovenoso. A gente vai internar e acompanhar essa paciente a nível hospitalar. A quimioprofilaxia da infecção urinária está indicada naquelas pacientes com 2 ou mais episódios de infecção urinária na gestação atual. Então, essa aqui nós vamos discutir sobre isso. Tem alguns protocolos que colocam 3 ou mais episódios, tá? As penicilinas e seus derivados e a nitrofurantoína são os antibióticos de primeira escolha do tratamento de infecção urinária não complicada. É isso mesmo. E o tratamento da bacteriúria sintomática não traz benefício para a gestante, devendo ser realizada nesse caso apenas o acompanhamento mais rigoroso. E aí essa fica sendo a resposta, né, a alternativa errada. Tá? A infecção de trato urinário é uma das afecções mais frequentes da gestação, decorrente de alterações funcionais e anatômicas, e a segunda maior causa de morbidade nesse período. E a gente tem que entender o seguinte, pessoal, eu sempre comento sobre isso. Infecção urinária
é uma das maiores causas de nascimento prematuro. Prematuridade é a maior causa de morrer no primeiro ano de vida. De todos nós aqui. Nosso maior risco foi no nosso primeiro ano de vida e a maior causa é por prematuridade. E a principal causa de prematuridade é a infecção urinária, pela proximidade entre bexiga e útero. Tá? A bacteriúria sintomática cistite e pielonefrite na gravidez estão associadas a desfechos adversos fetais e maternos e cada um requer um tratamento específico. Tá? As alterações fisiológicas na gravidez, como aumento do volume uterino, compressão da bexiga, dilatação ureteral e diminuição do peristaltismo ureteral, podem aumentar o risco da pielonefrite. Então, se eu tenho uma paciente com bacteriúria sintomática, logo pode ser uma cistite e logo pode se tornar uma pielonefrite. Tá? Aqui é a incidência. Então, a prevalência de bacteriúria sintomática em mulheres grávidas, comparando com mulheres não grávidas. Então, as mulheres grávidas de 1 a 9,5% de prevalência, mulheres saudáveis na pré-menopausa, de 1 a 5%, e mulheres na pós-menopausa, de 50 a 70 anos, obviamente, de 2,8% a 8,6%. Então, nas mulheres grávidas, essa prevalência é maior. Então, a gente tem que falar sobre infecção urinária com a gestante, se dá um sintoma típico e etc. E mesmo sintomas atípicos, dor embaixo do ventre, pessoal, eu sempre investigo em infecção urinária. Tá? Porque assim, a paciente vai queixar alguma dor pélvica? Vai. Mas, às vezes, a sintomatologia da infecção urinária, ela é atípica. Tá? E aí, a etiologia, Escherichia coli é 70% a 80% dos casos. Proteus, Klebsiella, Citrobacter e aí por diante. Uma curiosidade. Paciente com estrepto beta-hemolítico do grupo B, que é aquela bactéria que está associada à sepsis neonatal, se eu pego um resultado de urina com um estrepto positivo, eu vou considerar ela cultura positiva. Então, eu vou considerar ela portadora da bactéria. Isso significa que essa paciente ela tem que fazer profilaxia peri-parto para reduzir o risco de sepsis neonatal. Aí nós estamos saindo um pouquinho do foco de infecção urinária. A gente não está falando em desfecho neonatal por conta da presença da bactéria. Porque o fato de eu tratar a urina significa que eu esterilizei a bexiga. Mas significa que ela tem a bactéria externamente. E aí o bebê, hora que parto dele, tem contato com essa bactéria. Tá? Isso aí no Brasil é protocolo. Aqui em Barreiras, Luiz Eduardo, etc., isso no serviço público não se faz em rotina. Mas Minas, São Paulo, onde tem uma qualidade melhor de atendimento, isso aqui faz parte até da paciente de baixo risco no postinho de saúde. Escolher o suave vaginal retal para pesquisa do estrepto beta-hemolítico do grupo B. Tá? O que eu quero dizer para vocês, pegou um teste positivo, mesmo que você trate, você vai escrever lá no cantinho que é estrepto H-lacte ou estrepto beta-hemolítico positivo. Ou seja, já infere que essa paciente entrou em trabalho de parto, é igual a antibiótico profilaxia. Tá? Então, os fatores hormonais, progestágeno e estrógeno, fatores mecânicos, aumento do volume uterino e outros fatores, diabetes, anormalidade de trato urinário, antecedentes de infecção urinária e etc. E aqui eu coloquei para vocês entenderem, ó, pela a distensão abdominal e a presença do útero gravídico, ela causa uma compressão a nível de ureter. E isso, ó, até pela diminuição do peristaltismo, etc., pode levar a uma dilatação do sistema coletor e da pelve renal. A gente fala em hidronefrose até grau 2, como sendo fisiológico para gestação. E aí, pós-gestação, isso volta ao normal. Então, às vezes, a gente perde um ultrassom de rotina, de abdômen total para uma gestante, e vem lá, hidronefrose, que é uma dilatação renal, grau 2. Então, a gente tem que saber que isso é esperado para uma grávida no segundo e terceiro trimestre de gestação. E isso também é uma das patologias que facilita que essas mulheres tenham mais quadros de gravidez, de infecção urinária recorrente. Aqui eu coloquei grau 1, para vocês entenderem. Grau 2 já tem uma dilatação de pelve renal ali. Aqui, ó, na imagem aqui dá para entender. Ó. Grau 0, ou seja, o rim normal. Grau 1 você já tem só um discreto de pelve. Aqui você já tem em várias pelves renais. Aqui já tem cálice junto e aqui já tem dilatação global do rim. Então, até grau 2 a gente considera fisiológico. Acima de grau 2,
nunca é fisiológico. A gente tem que sempre investigar, tá? E aí a gente pode ter uma calculose e etc. Toda paciente que tem, acho que vamos esperar que vai ter esses comentários aí mais para frente. O diagnóstico ele tem fatores de risco associados, sinais e sintomas e laboratorial. E sempre urina tipo 1, urocultura e antibiograma. E voltado para a clínica, pessoal, para a realidade, a paciente tem sintomatologia típica. Você está no pronto-socorro, o EAS normalmente, em 1 hora, você tem um EAS, ou urina tipo 1, e EAS é a mesma coisa, você tem isso já pronto. Mas não deixem de pedir urocultura, porque a urocultura demora próximo de 5 dias para sair o resultado. Só que você trata empiricamente, se a paciente tiver sintomatologia típica com urina sugestiva. Quando a urocultura sair, você vai ter ciência e você vai documentar a infecção urinária dela. Para você fazer profilaxia, duração, que é aquela mulher que toma antibiótico durante todo o processo gravídico, pelo risco de nefrite, e a gente vai falar sobre os critérios de fazer essa profilaxia, ela é baseada na urocultura, na documentação. Assim, porque às vezes a gente vê paciente que vai na UPA. Aí eu tive 3 infecções urinárias, mas tem alguma documentada? Não, é contaminação no exame de urina. Na hora que você pega lá, está em presença de bactéria, beta-leucocitúria ou na urina. Então, não é característico, tá? Coloco para vocês entenderem, ó, que os parâmetros que vocês vão considerar no exame de urina simples, no EAS ou urina tipo 1, é leucocitúria e os demais, presença de bactérias, cara. Gente, o canal urinário, ele tem bactérias. Então, a hora que a paciente está fazendo xixi, ela está lavando o canal. Então, vai carregar consigo bactérias. Tá? Então, presença de hemácias não é característica. Tá? Então, aqui, só para vocês entenderem, ó, sensibilidade de 75% a 91%, leucocitúria, ou seja, presença de leucócitos na urina aumentada. Nitrito positivo, porque a transformação de nitrato em nitrito ela é obrigatoriamente por bactéria. Então, veio nitrito positivo lá, sugere-se infecção urinária. Então, até 94% a 98% de especificidade. E os dois associados, se aumenta bastante a sensibilidade desse caso. Então, é importante a gente observar isso no exame de urina no dia a dia, tá? Pra gente, porque assim, a gente dá muita atenção para a presença de bactérias, mas ela não tem nenhum tipo de associação com sensibilidade e especificidade para associar com infecção urinária, tá? Então, a única coisa que vocês vão considerar é aquilo ali, tá bom? Estearase leucocitária ou leucocitúria e o nitrito positivo. Então, formas clínicas: bacteriúria sintomática, infecção urinária baixa, uretrite e cistite, e pielonefrite, aguda e crônica. Bacteriúria sintomática, isso aqui é importante, pessoal, eles cobram muito em prova. Uma bacteriúria assintomática, ela tem 20% de falso positivo. Então, de 5 bacteriúrias que você pega positivo, uma delas vai estar falsamente positiva. Então, resposta de prova. Para eu considerar uma paciente bacteriúria assintomática e tratá-la, eu tenho que ter 2 amostras consecutivas crescendo mais que 100 mil unidades formadoras de colônia da mesma espécie bacteriana. Normalmente, no dia a dia, na prática clínica, a gente trata com uma amostra. Mas saiba que tem 1 a cada 5. Nós estamos tratando uma bacteriúria que não existe. Tá? Por isso que os estudos colocam como 2 amostras positivas do mesmo patógeno. E eles cobram muito esse prova. E vai cair na prova. E metade vai errar. Amostra única de urina com cateterismo, que é quando você tem uma punção suprapúbica. Aí, pessoal, essa urina ela tem a obrigação de ser estéril. Tá? Porque aí você não teve a captação pelo canal. Então, nesse caso, pessoal, 100 unidades formadoras de colônia de uropatógeno, ou seja, de bactérias que normalmente são associadas à infecção urinária, que aí a gente está descartando de herpes febre, que aí pode ser uma contaminação na coleta. Nesse caso, a gente tem que tratar uma amostra única. Não precisa de 2 amostras nesse caso. De 100 unidades formadoras. Cuidado com essas nomenclaturas, que às vezes vem 50 mil unidades formadoras de colônia na bacteriúria. Normalmente é o trato. Porque a gente demora, pessoal, a gente tem que entender. Se você está no paciente lá na UBS,
Hoje a gente está discutindo sobre isso lá. Se você pede um novo urocultura, o paciente volta 3 meses, 2 meses com essa nova urocultura, que é o tempo que o município está demorando para liberar. No mínimo, 1 mês e meio. Então, imagina 1 mês e meio se realmente for uma bacteriúria mesmo. Acaba que a gente trata. Mesmo 50 mil unidades, mesmo 50 mil unidades. Mas o fato é que 50 mil unidades, na justa razão, a gente não trata em forma nenhuma e eu não deveria nem repetir. Então, essa é na teoria. Na prática, a gente vê de tudo, né? Mas lembram da teoria, não precisa nem anotar isso que eu coloquei na prática, não. Vocês vão ver isso no dia a dia, de qualquer forma. É uretrite, cistite aguda e uretrite, o diagnóstico é sugerido. Sintomas de trato inferior, de desúria, urgência, aumento da frequência. E isso também está associado a alguma sintomatologia típica de gravidez no final do segundo e terceiro trimestre. Porque a gente tem uma ocupação do feto naquela região pélvica que anteriormente era da bexiga. Então essa paciente está fazendo xixi o tempo inteiro. Aumento filtrado glomerular, que a gente estudou isso lá nas modificações da gestação, modificações fisiológicas. E o diagnóstico é confinado com cultura de urina, tá? De 1.000 unidades formadoras de colônia, de uropatógeno, a ponto de corte varia de acordo com a opinião da instituição especialista, até 100.000 unidades formadoras de colônia para não uropatógeno, para bactérias que a gente não normalmente espera ter numa infecção urinária. Então aqui é aquela paciente com sintomatologia típica. Eu já não estou falando mais de bacteriúria sintomática, tá? Tratamento. Aí é tratamento empírico, tá, pessoal? Porque, obviamente, a gente vai tratar o uropatógeno de acordo com a cultura, com o antibiograma que der. Mas aqui é tratamento empírico. Aquela paciente com sintomatologia, você pediu o exame de urina, veio sugestivo, ela tem sintomatologia típica, e você pede a urocultura, mas você não vai esperar essa urocultura para você iniciar o tratamento. Então, a gente vai, primeiro e segunda escolha, sempre, cefalexina. Pelo protocolo americano, é amoxicilina, tá? Mas o nosso protocolo brasileiro é cefalexina e nitrofurantoína, como igualmente primeira escolha. E Estado de São Paulo, aí entra como Norflox e ciprofloxacina, como primeira escolha. Por quê? Porque cefalexina e nitrofurantoína já é resistente na grande maioria das uroculturas lá. Isso aqui, a gente conversou sobre isso, onde que mais se estuda, onde que se mais faz estudo científico no Brasil, que a gente faz muito pouco estudo, mas é Estado de São Paulo. Então, eles mudaram o protocolo porque eles estudam. Nós, aqui 100 anos, acho que nós estamos fazendo cefalexina e nitrofurantoína, porque a gente não estuda, a gente não organiza esse tipo de coleta de dados. Lá, eles organizam e eles mudaram. Ah, doutor, mas não é classe C? Sim, mas muito pior, porque os homens ficavam em classe C, de risco, é uma infecção urinária progredir para pielonefrite para prematuro. Então lá eles usam a primeira escolha, tratamento empírico, norfloxacina e ciprofloxacina. Quantos dias para oferir? De 3 a 7 dias. Então tem estudos, pessoal, meta-análise, que compara 3 a 7 dias e não tem evidência estatística de diferença. Ou seja, tratar 3 dias tem a mesma relevância que tratar 7 dias. Só que normalmente a gente trata 7. Mas o fato é que isso é uma evidência científica. 3 dias a 7 dias tem a mesma relevância em tratamento. Tá? E hoje a gente tem aquele fosfomicina, que é tratamento de dose única, né? E é possível usar a gravidez. Mas tem um custo alto, custa R$80 o tratamento individualizado e não é fornecido pelo serviço público. Então, só a título de conhecimento mesmo, tá? Mas às vezes na urocultura vem escrito como possibilidade. Aí a gente vai de acordo, porque às vezes tem urocultura que vem meropenem, linezolida, tazozine, pipetase, piperacina e tazobactam. Então, assim, são antibióticos de UTI. Então, assim, nesses casos, a gente vai para um simples antibiótico de mais fácil acesso, tá? O diagnóstico de pielonefrite, pessoal. O diagnóstico é sugerido por febre, calafrios, é um quadro generalizado, tá? Dor em flanco, né? Giordano, náuseas e vômitos. Diagnóstico confirmado com combinação de sintomas clínicos compatíveis.
piúria e cultura de urina mostrando 10 mil unidades formadoras de coluna. Não, 1.000 unidades formadoras de coluna, tá certo? 3 L's ali. De uropatógeno. Vírus de infecção ascendente, hematogênico e linfático. O quadro clínico, sintomas locais de disúria, dor, polaciúria, jordano positivo que a gente falou. Sintomas sistêmicos, acometimento do estado geral, anorexia, febre, 40 graus aí, normalmente, calafrio, sudorese, náuseas, vômitos e taquicardia. Então, é um paciente de sepsis, tá? É um paciente estético, paciente com pielonefrite durante a gravidez. E teve um caso de uma esposa de um amigo meu, nessa época eu ainda fazia faculdade, não fazia nem residência, gestante, 12ª semana de gestação, que faleceu por pielonefrite, fez sepsis. Aí eles entraram como medida emergencial, fizeram, tipo, não respondia antibiótico nenhum, fizeram nefrectomia, tiraram o rim dela como foco, mas mesmo assim não teve jeito, ela veio a óbito, por choque cardiogênico depois. Mas ela iniciou com um quadro séptico urinário. Então, assim, é um quadro que é a linha de internação hospitalar. Então, olhe o caso de pielonefrite crônica. Óleo sintomático é sintomático, esses pacientes com menos sintoma e é um dos quadros mais arrastados. Hipertensão arterial, insuficiência renal associada, o prognóstico depende da extensão e do grau de acometimento, tá? Normalmente, pessoal, a gente tem, às vezes, a suspeição, o paciente que está em dor em flanco, tem quadro subfebril ou febril, queda do estado geral, às vezes faz ultrassom. E no ultrassom tem algumas características, que a gente vê hiperfluxo no parênquima renal, às vezes tem um deslizamento. Algum de vocês já fez ultrassom de abdômen? Já? Que pede respira fundo, porque a mobilidade renal é muito grande na realização do ultrassom. Na paciente com pielonefrite, não, ele gruda no aumento, no peritônio circunvizinho e ele não movimenta nada. E, inclusive, a gente pode ter um derrame peritoneal ali naquela região perirenal. Isso é descrito. Então, às vezes, o próprio ultrassom, você pede pela dor e vem com uma suspeita. Entende? De pielonefrite. Aí, esses casos óleos sintomáticos a gente considera como prováveis quadro crônico, tá? Porque o quadro agudo mesmo, você não tem dúvida, é paciente séptica. É literalmente isso, tá? Então, hospitalização, a gente já comentou, hidratação e antibiótico, terapia EV, antibiótico de 10 a 14 dias. E a gente pode, após a emissão dos sintomas, a gente pode dar procedimento com antibiótico VO. Então, não precisa ficar com a paciente 14 dias internado. Como que é a realidade nesses casos? A gente inicia com antibiótico endovenoso, cefaloxina, ceftrexona ou cefalotina ou ampicilina, todos endovenosos. O paciente faz remissão dos sintomas 24 horas afebril, sem sintomatologia sistêmica, ou seja, 24 horas ainda com tratamento endovenoso, aí a gente faz a substituição para tratamento VO, oral. E aí você fica com a paciente pelo menos mais 24 horas a nível hospitalar, para ver se ela vai tolerar a medicação, se ela não vai ter retorno da sintomatologia, tá? Aí aqui só para diferenciar nomenclatura, então um paciente que tem recidiva ocorre em 5 dias após o tratamento e é do mesmo patógeno. Reinfecção ocorre após 3 semanas ou mais, de patógenos diferentes. Nesses casos, o tratamento aí, ela faz tratamento oral diário, tomando uma tomada à noite até o nascimento, até o parto, tá? Todos os dias, todos os dias. Aí o protocolo coloca como cefalexina como primeira opção, tá? Isso é para pielonefrite ou cistite? Não, na verdade, para uma pielonefrite documentada e bem esclarecida, você já está liberado a fazer tratamento profilático. 2 ou mais casos de acretismo placentário por uma pielonefrite. Essa placenta estava já saindo da parede uterina. Então já estava invadindo até o ureter. Mas pode ser cálculo. Porque a paciente gestante ela tem uma probabilidade maior maior de fazer calculose. Tá? Então, cálculo é o que é o comum da gente ter associação de pielonefrite associada a cálculo. Então, fez pielonefrite, avaliação renal, ultrassonograficamente e profilaxia.
Tá? Então, cistite bacteriana sintomática, 2 ou mais casos documentados. Não é baseado em AS, não. Tá? Pelo desespero, ver o paciente tratando infecção urinária com AS por bactéria. Então, segmento e controle, nova cultura de urina 48 horas após o término. Pessoal, isso aqui é protocolo para todas as clínicas. Bacteriana sintomática, cistite e pielonefrite. Terminou o tratamento. O última dosagem, 48 horas ou mais, a gente repete, no fim do tratamento, obviamente, a gente repete a cultura. Então é obrigatório. Na gestação, eu tratei, ela vai me apresentar uma nova cultura de urina negativa. Tá? Deu para entender isso aí, né? Independente de qual seja, bacteriúria, cistite ou pielonefrite. Então, a taxa de cura para infecção urinária e pielonefrite geralmente é maior que 85%, com os antibióticos aí que ela cobre. 1/3 relatou desenvolver infecção recorrente, e aí é bem prevalente, né? 1/3. Prognóstico gestante com bacteriúria sintomática, 13 a 40% das mulheres grávidas com bacteriúria sintomática não tratada evoluindo para pielonefrite. Então, é bem relevante, né? Bacteriúria sintomática. Então, não dá para não tratar. Aí aqui já entra em outra situação. Nefropatia e gestação. Aqui já é outra aula. Certo, pessoal? Então, de infecção urinária é uma aula rapidinha. Pode ficar. Cranberry, pessoal, os últimos estudos, e vem bastante, viu? Vem bastante cranberry no dia a dia. Os últimos estudos demonstraram que não faz diferença estatística, basicamente placebo. Porque teve alguns estudos anteriores que mostravam o cranberry com diminuição da recorrência. O cranberry a gente não usa na gravidez de qualquer forma, mas no dia a dia, no tratamento clínico, o cranberry é um fitoterápico que tem principalmente na região da Patagônia, ali, chilena, Argentina e etc. E por algum motivo estudaram essa fruta com uma associação de prevenção de infecção urinária. E o fato é que durante muito tempo houve prescrição de cranberry. Hoje ainda existe medicamento de alto custo até, só que os novos estudos estão demonstrando que é o mesmo efeito placebo. Só que assim, aquela paciente que está desesperada no dia a dia, sem falar de gravidez, às vezes eu uso. Nome principalmente paciente pós-menopausa. Que sempre é feito placebo, melhor do que nada. Mas, porque às vezes a paciente faz infecção urinária recorrente. E às vezes é sintomatologia geniturinária. Não é, ela tem disúria, mas ela não tem exame urinário alterado. Então entra muito mais como placebo nesses casos, mas às vezes a gente usa no dia a dia. Tá? E tem alguns outros medicamentos no mercado que previnem a aderência da E. coli em parede vesical, bexiga. Eu não vou lembrar o nome do farmaco aqui, mas tem a medicação já. Você usa numa paciente que está tendo infecção recorrente, mas não tem estudo em gestante, então a gente também não usa na gravidez. Tá? Então hoje a gente faz, nesses casos, paciente uma pielonefrite, de forma geral, a gente faz profilaxia, ou 2 casos documentados de bacteriúria sintomática ou cistites. Tá, pessoal? E investiga. Toda pielonefrite tem que ser investigada, cistite recorrente tem que ser investigada. Tá? Quem toma lá da sua família, Cranberry? Nas práticas no postinho, veio até representante de farmácia mostrando pra gente. E Eu já vi aí, isso a doutora também. Fabiana, ela tem na nossa apostila, né? Que ela usa, né? E ela prescreve lá? Não, a gente nunca viu ela prescrevendo, mas tipo assim, ela fala que é anticoncepcível. Na gravidez? Na infecção urinária, no caso. É. Associada ao antibiótico. É porque na verdade ele é uma. Na verdade, essa bacteriúria sintomática, que ela fala que pode ser usada junto com a isoflavoina. Que tem no mercado Elura, que é um nome comercial, que é o que tem mais o fito disponível, mas é um medicamento que custa acima de R$ 80. Então, de
forma geral, é caro e os estudos são limitados em gestantes. Porque a gente tem que cuidar com isso. Porque é fitoterápico, parece que a gente não tem nenhum tipo de consequência. Cuidado com isso. Entende? Porque é fito, porque é uma frutinha, na verdade. Dependendo se vocês forem em São Paulo, você acha até a fruta in natura mesmo. Vai no mercado em São Paulo lá, que tiver a oportunidade, tem cranberry lá, preço. Só que assim, é isso. A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Que é questão de evidência científica. E hoje as evidências. Outro dia eu estava lendo sobre isso. Não mostram relevância estatística comparado com pode ser. Só que de forma geral é isso. Eu falo assim, eu não uso, eu uso no dia a dia, às vezes, por conta desse perfil de paciente que precisa do placebo. Porque vocês vão ver que no dia a dia paciente com perimenopausa ou pós-menopausa, elas vão ter muita sintomatologia geniturinária por falta de estrogenização. Então, paciente com ardência miccional, disúria. E aí você pede exame e o exame vem negativo. Exame de urina negativo. Porque se tem positivo, tem um motivo para isso. Às vezes você pede e vem só por baixo de estrogenização. Você estrogeniza o paciente e prescreve o cranberry, melhora. Entende? Então, basicamente é isso. Mas de forma geral é isso. Porque assim, a gente tem que entender que o mercado é lá, os representantes estão indo lá. Né? Então é um mercado que vende. Mas essa é uma questão bem relevante, tá? Então é isso, pessoal. Quem vai apresentar? Podem ir.